Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no nosso 8º vídeo, ou seja, já passamos da metade para lá do final da lição, onde nós estamos estudando aqui como tema geral o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar a parte 2 de Ensinando Discípulos. Vamos continuar agora estudando aqui principalmente o capítulo 10 do livro de Marcos, onde vamos aprender mais sobre como Jesus preparou os discípulos diante aí da grande obra que eles teriam pela frente e principalmente a própria crucificação de Cristo, né, que eles teriam que enfrentar. Mas, pessoal, nós teremos hoje a participação do Alexandre, do Marcos, do André e a minha participação. Infelizmente, nós não teremos ainda a participação do Ricardo e teremos sim a sua participação, né? Estamos gravando aqui numa quarta-feira o vídeo, mas temos muitos comentários que vão participar aqui na sessão. As Olimpíadas da França acabaram, mas as Olimpíadas dos Entrelinhas ainda estão lá, as Olimpíadas dos comentários, teremos o pódio, né, dos comentários, então espero que você, né, participe. Não se esqueça de deixar seu joinha, é muito importante, se inscrever no canal se não é inscrito no canal e acione o sininho para você ficar alerta em todos os conteúdos que nós lançarmos. Lembrando também que já quem tem assinatura, vou pegar aqui para vocês só um minutinho. Opa, alcancei aqui, a minha está no plástico ainda. Nós temos aqui temas do Evangelho de João. Esta será a próxima lição do próximo trimestre. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Pessoal, então é agora a hora da sua participação aqui nos comentários das entrelinhas. Temos as Olimpíadas, aqui o pódio, os 3 primeiros a comentarem: Regiane Alves, Genésio Mioto e Jorge Nelson Santos Vieira. Eu ia falar que o pódio está parecendo, né, a formação do NBA, né, dos Estados Unidos, é sempre os mesmos que ganham, mas na verdade temos aqui um terceiro lugar, Jorge Nelson Santos Vieira participando do pódio, que legal. Mas vamos conferir principalmente aqui o pessoal tem falado aqui. A Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, esse canal é uma bênção. Assim como o Marcos falou, eu também acompanho sempre o estudo da lição toda semana, para ter um entendimento mais amplo das entrelinhas, tanto da lição quanto da Bíblia. Obrigado, meus irmãos do canal Entre Linhas, por toda a dedicação de vocês à obra do Senhor. Valeu, Regiane, pelo carinho, né, por você manifestar aí suas palavras, seu comentário. É muito legal interagir com vocês, pessoal. Genésio Mioto diz assim: um bom estudo da lição a todos, espero que hoje todos tenham um bom estudo, e é o que ele nos diz aqui. Jorge Nelson Santos Vieira: boa tarde a todos, que a graça e a paz do Eterno seja sempre com todos. Um ótimo estudo a todos, sentindo a falta do irmão Ricardo. Realmente, Jorge, estamos aqui também, já é o 3º vídeo consecutivo sem ele. Vamos lá, Ricardo, melhoras aí, rapaz, força. Um ótimo estudo a todos, sentindo a falta do Ricardo, mas orando aqui para que seja recuperado logo e retorne à equipe, pois quando o conteúdo do estudo é bom, ainda mais com esta equipe cheia do Espírito Santo que se dedica para propagar as boas novas através do canal. Mas ficamos sentindo, né, com a ausência do nosso amigo Ricardo, sendo que o Espírito capacita toda a equipe para suprir um pouco, né, a ausência um do outro. E no demais, um feliz Dia dos Pais, diz aqui o nosso amigo Jorge Nelson, e a todos os papais, né, aqui do grupo, e também um ótimo estudo a todos, um abraço. Valeu aqui no pódio, mas temos aqueles que comentaram que não fazem parte do pódio, mas aqui, né, todos têm a mesma importância, pessoal. O pódio é só para uma frescurinha. Aí a Beth Costa Nascimento: feliz sábado para todos, aprendendo muito e sempre com vocês. Valeu, Beth. A Beth tem comentado agora, acho poucos comentários, hein, Beth? Valeu por marcar a presença hoje, hein? Joivaldo Santos sempre está aqui conosco. Olá, irmãos, como estão vocês? Joivaldo, graças a Deus, estamos bem. O Alexandre está bem, o Marcos também, o Ricardo que está nos perrengues aí, nas gripes, umas coisas fortes tem atacado ele está lá, né? Mas está vivo ainda, graças a Deus. E aí o Joivaldo diz assim: hoje eu consegui comentar em 4º lugar. Feliz sábado e uma boa semana de estudo da Palavra de Deus. É isso aí.
José Facêncio, boa tarde, entrelinhenses, muito amados por Jesus. Deus continue abençoando esse quarteto. Melhoras para o nosso querido irmão Ricardo, gratidão do estudo da nossa lição 7. Fui até o final do estudo, viu? Abençoada semana para todos nós, diz a Josefa Ascenso. Valeu, Josefa. Edilza Nascimento, marcando presença também aqui nos comentários, nossa parceira. Vídeo curtido e compartilhado. Bom sábado a todos. Lucimi Pereira também comentando conosco. Isso aí, Lucimi. Bom final de sábado, amados e amadas, entre linhas e entrelinheiros, e uma boa semana a todos. Também a Maria Rig, deixando aqui um boa noite, abençoados. Isso aí, Maria Rig. A Adriana Kuhn, deixando aqui o comentário dela também. Oi, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e também o Ricardo, se recuperando, lição estudada e reestudada, né, 2 vezes, sempre com a ajuda top e fera de vocês. Gratidão sempre a vocês, viu? Abraço e uma semana abençoada a todos por nosso Senhor Jesus Cristo. E ela deixa o hashtag, fui até as perguntas finais do Lúcio. É isso aí, Adriana Kuhn, tem muito conteúdo hoje também. As perguntas estarão muito pessoais, muito empíricas, mas vai trazer aqui muita reflexão para você. E ela diz assim, hashtag fique forte, firme e forte João Cavaco, e a Sandra Bitar, e orando pelos pedidos. A Adriana Kuhn também ora pelos pedidos. É isso aí, pessoal. Sempre tem uns pedidos aqui pela netinha, pela família, pelo tio, e a gente ora assim na semana. Gosto muito de quando eu estou ouvindo a lição durante a semana, eu ouço nessa parte dos comentários e converso com Deus. Senhor, esteja com essa pessoa que está pedindo oração. Carlos Simões, obrigado pessoal desse canal. O estudo que vocês passam para todos é muito importante, viu? E ajuda a gente que precisa aprender. Deus abençoe vocês. Valeu, Carlos, pelo carinho. Também temos aqui o Wagner Veras. Wagner Veras, quero agradecer a Deus por ter vocês na minha vida espiritual. Que legal, Wagner. Valeu, quero agradecer a você por você fazer parte aqui dos comentários e a gente poder interagir. Que o Senhor ajude vocês a cada dia em suas dificuldades, para que vocês nunca desistam desse canal. Obrigado, grande abraço. Olha, Wagner, realmente não faltou oportunidade para a gente desistir, mas graças a Deus é um privilégio você se envolver com a causa de Deus. É um privilégio você ajudar o próximo, um privilégio falar de Jesus, um privilégio pregar o Evangelho. Então, às vezes a gente está cansado, às vezes acontecem 1000 coisas, mas graças a Deus, né? Às vezes o Marcos falta, o Alexandre falta, o Ricardo falta, pode eu faltar também, mas estamos aqui dentro das nossas possibilidades. Então, muito obrigado pelo carinho, viu, Wagner? E o último aqui, que é o nosso amigo Engrácias Casimiro Canducha. Que Deus seja louvado por esse estudo tão esclarecedor. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra divina, para que possamos caminhar segundo a vontade do Supremo Deus. Que gostoso ler essas palavras dos nossos queridos irmãos. Valeu, pessoal. Nós temos ainda poucos comentários hoje, 13 só comentários, porque eu estou gravando numa quarta-feira, às vezes a gente grava na sexta, tinha mais comentários, ok? Estamos adiantando aqui para estarmos como diz, tolerantes a possíveis imprevistos. Beleza, pessoal? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Agora sim, teremos aqui a participação do Alexandre e do Marcos André, que vão dividir aqui os dias da semana. Eu volto lá no final com sexta-feira, com muitas perguntas interessantíssimas para você refletir e levar também para a sua classe no momento da reflexão aí no sábado de manhã. Beleza, pessoal? E você que não tem o costume de participar da Escola Sabatina, já fica o convite. Se você não é adventista, procure uma igreja adventista perto de você. Sábado de manhã, às vezes às 9, às vezes 10, às vezes 10h30, você vai encontrar, né, a Escola Sabatina. Beleza? Participe. Com certeza vai ser uma experiência muito legal para você. Ok, pessoal? Vamos então agora clamar ao Senhor que continue nos dirigindo aí no estudo da palavra. Afinal de contas, não queremos falar, né, de nós, de teorias, queremos simplesmente refletir em coisas eternas. Sem auxílio de Deus isso é impossível. Vamos pedir? Santo Deus, nosso Pai, nesse momento, humildemente, ó Pai, esse monte de pó se coloca diante de Ti, porque o Senhor moldou esse pó e soprou em nossas narinas a vida, e aqui estamos, Te servindo, Te buscando, querendo nos moldar conforme o Teu querer. Ajude-nos, ó Pai, a entender mais essa lição importante de como Jesus ensinou os Seus discípulos a enfrentar os desafios. Temos muitas coisas para aprender agora, use aí o Alexandre, o Marcos, a mim, use a cada ouvinte, para que a Tua Palavra nos alimente, nos fortaleça espiritualmente e nos ajude nas nossas batalhas, Senhor. Somos muito fracos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Alexandre. Agora quem começa é você.
Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma alegria e uma satisfação sempre estar aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Essa semana, excepcionalmente, ainda sem o Ricardo, vocês vão acompanhar comigo a lição de sábado, domingo e segunda. Depois, terça, quarta e quinta com Marcos André, o Lúcio fica com a abertura, com o fechamento. A lição dessa semana, que tem por título Ensinando Discípulos, parte 2, ela, em alguma medida, é a continuidade da lição da semana passada. Vamos lembrar que a primeira parte do livro de Marcos, ela questiona quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. Chega no meio do livro, a gente tem Pedro falando para Jesus, tu és o Cristo. E a segunda parte é Jesus preparando seus discípulos e se encaminhando para a crucifixão. Geograficamente isso acontece também. A gente está vendo Jesus saindo do norte, lá do próximo ao Mar da Galileia, e se dirigindo cada vez mais para o sul, próximo a Jerusalém, onde por fim Jesus vai ser crucificado. O verso para memorizar está lá em Marcos 10:45. Na lição, vocês vão estudar na quarta-feira. O verso para memorizar é uma resposta que Jesus dá aos seus discípulos. No entorno de Jesus, os discípulos estavam se perguntando: quem será o maior? Quem será o maior? Quem vai ficar na direita? Quem vai ficar na esquerda? E é pedido a Jesus que deixe um discípulo de um lado e o outro do outro, um na direita e o outro na esquerda. E Jesus responde perguntando para eles: vocês vão beber e podem beber do cálice que eu vou beber? E os discípulos dizem: sim, vamos beber. Jesus estava falando da morte. Jesus estava falando de entregar a sua vida pela causa. E Jesus fala assim: vocês vão beber, mas ficar à minha direita e à minha esquerda compete àquele a quem está reservado isso. Se Deus tivesse atendido ao pedido desses discípulos, teriam sido crucificados, junto com Jesus, um na direita e outro na esquerda. Jesus vai falar para esses discípulos depois sobre o risco da vaidade, do ser paparicado, do ser líder e de achar que liderança é um privilégio, de achar que poder é um privilégio, é estar acima dos outros. E ele conclui com o verso para memorizar: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse verso para memorizar é muito importante, porque Jesus está nessa aproximação de Jerusalém, na aproximação do ápice do seu ministério, na aproximação da sua morte. Jesus está preparando os discípulos para que continuem a obra depois que ele for, depois que ele morrer e ressuscitar. E Jesus está preparando os discípulos para que eles também possam entregar as suas vidas pelo ministério. A lição dessa semana tem várias histórias. Tem Jesus sendo questionado pelos fariseus. Tem Jesus abençoando crianças. Tem um jovem rico perguntando para Jesus sobre a vida eterna. Tem o cego Bartimeu pedindo para ver. Jesus, na lição dessa semana, ele vai tratar de questões práticas, ele vai tratar da vida cristã e da forma como a gente vive a vida cristã, mas ele vai falar também da preparação para uma causa. Tem sempre esse assunto voltando, a preocupação de Jesus com os discípulos, o que será depois da cruz. Vamos caminhar por essa lição que foi bonita e que vai ser enriquecedora para todos, eu acredito. A lição de domingo tem por título O Plano de Deus para o Casamento, e ali tem uma armadilha. O texto está em Marcos 10, 1 a 12. Conversam fariseus e discípulos, e os fariseus inquirem a Jesus sobre o divórcio.
É lícito se divorciar? Quando se divorciar? Como se divorciar? Havia uma armadilha nessa pergunta para Jesus. Vamos lembrar que Jesus estava em território do rei Herodes. E Herodes estava num casamento irregular, ele tinha se divorciado para casar de novo, para casar com a esposa do irmão. É um casamento que era condenado por João Batista. E Jesus tinha sido batizado por João Batista. A imagem de Jesus era associada à imagem de João Batista. Quem queria matar Jesus tinha um jeito simples aqui. Fazer Jesus falar sobre o casamento de Herodes. Porque se ele repetisse o que João Batista falou, ele provavelmente seria preso, seria morto também. Então tem uma armadilha na pergunta que fazem para Jesus. E a resposta de Jesus é ótima. Primeiro, Jesus não se preocupou em desagradar Herodes aqui. Tem uma questão aqui que é diferente da relação com os romanos, né? Quando perguntam para Jesus se ele tem que pagar imposto para os romanos, Jesus pega a moeda e fala, dai a César o que é de César, né? Só que aqui com Herodes, Jesus já estava caminhando para a sua execução. Ele permite a armadilha ser montada, ele vê a armadilha e ele não teme em desagradar o Herodes. E ele responde comprometendo os fariseus também, né? Vocês, o que diz a lei? O que diz Moisés? Os fariseus vão citar a leitura de Deuteronômio 24, quando fala que é permitido o repúdio, a carta de repúdio à mulher. E o texto de Deuteronômio lá fala de quando aconteceu alguma indecência, quando aconteceu alguma coisa, algum desagrado severo, geralmente associado à questão da infidelidade. O texto da lição ele vem falando de duas escolas rabínicas, né? A Shammai e a Hillel. A Hillel era mais suave com relação ao divórcio, aceitava o divórcio em muito mais casos. E essa Shammai, ela era mais restritiva. Aceitava o divórcio em caso de infertilidade. Vamos lembrar que ter filho era muito importante. Negligência material, quer dizer, em caso de não conseguir sustentar a casa, né? E em caso de infidelidade conjugal e negligência emocional, quer dizer, o casamento deveria ter um problema sério. Infidelidade, por exemplo. Abandono do lar. Esse costume judaico, ele não está no texto de Deuteronômio, primeira coisa. Era a interpretação que os rabinos faziam de Deuteronômio. Então não era o que Moisés tinha dito. Jesus já começa perguntando, o que Moisés diz? O que coloca um comprometimento sobre os fariseus que tinham questionado Jesus. E aí Jesus vai responder falando que o que Moisés respondeu, o que Moisés falou sobre o casamento, foi dado por causa da dureza do coração do povo. E que a vontade de Deus para o casamento mesmo, ela é vista antes de Moisés. Quando lá no momento em que Adão e Eva são casados pelo próprio Deus, o texto de Gênesis fala que eles devem ser uma só carne. Jesus não está discutindo aqui Deuteronômio ou a lei. Jesus está indo para o princípio do casamento. Muito interessante também. Os fariseus queriam falar de divórcio. Quem pauta a conversa não é o fariseu, quem pauta a conversa é Jesus. Os fariseus querem pautar a conversa falando de divórcio. Jesus quer pautar a conversa falando de casamento. Provavelmente essa resposta de Jesus leva os fariseus a questionarem os seus próprios casamentos, as suas próprias trajetórias, as suas próprias histórias. Talvez algum desses fariseus que conversou com Jesus fosse divorciado, tivesse repudiado sua esposa, e agora olha para Jesus e vê Jesus falando
que o homem e a mulher são uma só carne, que a vontade de Deus é que não existisse divórcio. As pessoas queriam falar, os fariseus queriam falar de divórcio, Jesus fala de casamento. Segue a narrativa e a gente tem uma nova cena aqui. Essa cena está em Marcos 10, 13 a 16, é uma cena curtinha. Jesus está cada vez mais próximo de Jerusalém e numa situação, os pais levam as crianças até Jesus para que as crianças sejam abençoadas. Os discípulos tentam afastar as crianças porque consideravam que criança era um estorvo, criança não tinha espaço, não tinha lugar. Criança estava ali atrapalhando o ministério. E aí Jesus repreende com severidade os seus discípulos e fala depois assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não impeçam as crianças de vir, porque deles é o reino dos céus. E olha, discípulos, se vocês não forem como as crianças, vocês não vão entrar no céu. E olha, discípulos, aquilo que vocês fazem a esses pequeninos, vocês fazem a mim. Quem recebe os pequeninos, recebe a mim. Isso já tinha sido apresentado em muitos momentos. A comparação, né, com a fé da criança, isso já está presente desde da lição da semana passada, quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, né, e Jesus traz o menininho, coloca o menininho no centro da roda, fala que o maior é aquele que serve. E agora, na lição dessa semana, Jesus está afirmando que o céu é das crianças. Nós devemos ser como as crianças na simplicidade, na confiança, na fé. Nós devemos ser como as crianças no sentido de nos considerarmos pequenos e não mais do que nós somos, como os discípulos estavam fazendo, debatendo com Jesus e entre si quem é o maior, quem deve ser o primeiro, quem fica na direita, quem fica na esquerda. As crianças não deveriam se preocupar com isso. Agora, o que eu gostei mais da lição de segunda-feira é o texto do Espírito de Profecia. Lá no finalzinho, no Ciência do Bom Viver, diz assim: não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhes deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para que eles, se lá estivessem. Não falem de religião como uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Tantas citações interessantes do Espírito de Profecia aqui, né? Primeiro, a ideia de que nós representamos a Jesus para as crianças, especialmente para as nossas crianças, né? Filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, alunos. Será que com as nossas atitudes nós representamos bem o caráter de Deus? Para eu representar o caráter de Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que conhecer o caráter dele. O caráter de Deus é amor. As criancinhas gostavam de Jesus. Criancinha não gosta de quem é ruim, gente. Criancinha não quer ficar subindo no colo e fazendo carinho em quem é mal. As criancinhas gostam de quem é bom. Jesus era bom. Jesus é bom. Jesus é amor. Deus é amor. Será que a gente expressa esse amor aos outros no cotidiano? Nós não devemos ser ásperos ou frios com as crianças. Nós não devemos fazer elas pensarem que o céu é um lugar chato. Elas devem pensar que o céu é um lugar de prazer, de alegria. Nós não devemos falar com as crianças como se elas não entendessem o Evangelho. O Evangelho é simples, as crianças podem entender o Evangelho. Para entender o Evangelho, você não tem que saber toda a escatologia. Para saber o Evangelho, você não tem que saber tudo, as profecias messiânicas. Para saber o Evangelho, você precisa saber que Jesus veio, morreu em seu lugar, que Deus te criou e que Jesus te remiu.
E uma criança é capaz de entender isso. A criança, ela não deve ser tratada como alguém que não faz escolha. A criança faz escolha. E a criança precisa escolher Jesus como seu Salvador. A criança precisa escolher Jesus como seu Senhor. A criança tem que aceitar Cristo. E a última frase ali: não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Às vezes a gente projeta a nossa amargura em Deus. A pessoa é extremamente amarga, extremamente fria, extremamente dura com a vida por causa das dores, dos sofrimentos da própria história. Aí projeta tudo isso em Deus e acha que Deus é assim. E é esse Deus que apresenta para as crianças. Um Deus que é contra a diversão, um Deus que é contra a alegria, um Deus que é contra qualquer forma de prazer. E a Ellen White, no Ciência do Bom Viver, vai falar que não é assim que a gente deve apresentar Deus para as crianças. Que Deus não pede que a gente renuncie a tudo o que faz a vida agradável. O cristão deve ser feliz e o cristão deve ter uma vida prazerosa, agradável. Eu lembro da gente, quando era criança, ter uma piada em casa. Era uma piada interna na minha família. E talvez na sua família vocês também tenham essa piada. Piada de família adventista velha. Um olhar para o outro e falar, no final do sábado: quando vai terminar esse dia feliz? Criançada doida para ir jogar bola, para ir brincar, para ir jogar videogame, para ir pular corda, para ver TV, aguardando ansioso o fim do sábado. Quando vai terminar esse dia feliz? O sábado tem que ser o dia mais aguardado na sua casa. O sábado tem que ser o dia feliz na sua casa. As crianças têm que ficar felizes porque está chegando o sábado. Não porque elas vão na igreja ficar amarradas, sentadas no banco, que nem umas estátuas, mas porque elas vão passar tempo agradável com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o vô, com a avó, com a família, com o tio. O sábado é um dia feliz. Se chamares o meu sábado santo e deleitoso, é um dia de deleite, um dia de alegria. Ser cristão tem que ser bom. O céu é bom. É esse céu que a gente tem que apresentar para as crianças. E Jesus acolhia as crianças. Passo a bola para o Marcos André agora, vocês seguem com ele e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de terça-feira, que tem o título O Melhor Investimento. O autor nos faz a seguinte pergunta: que lições essenciais sobre a fé e o custo do discipulado para qualquer pessoa, rica ou pobre, são revelados em Marcos, no capítulo 10, dos versos 17 a 31. Bom, Jesus, na conversa com o jovem rico, pediu a ele que vendesse tudo, vendesse todos os seus bens e doasse aos pobres. E isso fez, então, com que ele desanimasse, que ele desistisse de ser um seguidor de Jesus e saísse triste com aquilo que Jesus havia pedido para ele. O autor destaca aqui que as atitudes do homem indicam a sua sinceridade e também o seu respeito a Jesus. Ele fez uma pergunta e se inclinou diante de Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus com um sinal de reverência, né? E a sua pergunta foi uma pergunta sincera e relevante para todos nós. Quais são os requisitos para a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez ali, né, na paráfrase aqui do autor. Então, Jesus respondeu citando a segunda tábua do Decálogo. Então, Jesus falou a respeito dos mandamentos e ele disse que cumpria todos esses mandamentos, né? Marcos observa que Jesus o amou aquele homem diante da sua declaração de que ele observava todas essas coisas. Há algo atrativo no idealismo do homem, é o que diz o autor aqui, mas Jesus testou a sinceridade dele, pedindo que ele vendesse tudo e o seguisse. Então o homem saiu desanimado, ele não estava realmente guardando todos os mandamentos. Existia algo que estava acima de Deus para ele, né? Que eram as suas riquezas. Muitas pessoas, quando leem esse texto, né, dizem que esse foi um requisito de Jesus para aquele homem especificamente, que ele não nos pede isso hoje.
mas na verdade não é bem assim. O que Jesus pediu para aquele homem é o mesmo que ele pede para cada um de nós. Tudo. Se há alguma coisa na nossa vida que não está convertida a Jesus, algo que está fora da esfera de atuação de Deus, nós precisamos abandonar, nós precisamos converter cada aspecto da nossa vida. Jesus requer nada menos do que tudo. Tudo que nós temos e tudo que nós somos precisa ser convertido a Ele. Então Jesus explicou como as riquezas são sedutoras e disse que é mais fácil um animal grande como um camelo para passar num buraco minúsculo, como o buraco de uma agulha, né, do que um rico, ou seja, alguém que confia nas suas próprias riquezas entrar no reino de Deus. Então, Jesus apresentou a moral da história. Para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus nada é impossível. Então, os discípulos, eles, quando olharam para essa história, né, para a história do homem rico, e Jesus disse que é muito difícil alguém rico como ele entrar no reino de Deus, eles ficaram decepcionados e até entristecidos pelo fato de que os ricos naquela sociedade eram vistos como alguém abençoado por Deus. Eles pensaram, se esse homem que é um maioral aqui entre nós, que é rico, que Deus tem abençoado, fica difícil para ele entrar no reino de Deus, imagine o que seria de nós. Pessoas pequenas, pessoas que não têm tantas posses, pessoas que não são tão abençoadas por Deus assim. Então era um conceito que existia naquela época, mas que Jesus veio para inverter os paradigmas. Jesus veio para mostrar que, na verdade, não é difícil entrar no reino dos céus, é impossível. Quando Jesus apresentou os mandamentos àquele homem, ele disse, eu guardo tudo, mas guarda sob a ótica dos seus contemporâneos, sob a sua própria ótica, não sob a ótica de Deus. A mesma coisa somos nós hoje. Nós podemos dizer, eu sou um guardador do sábado, sou um guardador dos mandamentos de Deus, eu observo aquilo que a Bíblia requer de mim, mas somente aos nossos próprios olhos, somente diante da sociedade, porque no íntimo mesmo nós não guardamos os mandamentos como eles deveriam ser guardados. Então, a salvação pelos nossos próprios méritos é impossível. Ela é tão impossível para nós quanto foi para aquele jovem, né? E aí os discípulos, em Marcos, no capítulo 10, verso 27, parece uma ótima conclusão da história, né? Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços, precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Então ninguém tem vantagem na salvação. O que Jesus estava dizendo aqui que ninguém tem vantagem na salvação. Ninguém pode dizer assim, eu já estou quase salvo, falta muito pouquinho. O outro diz, falta muito para eu me salvar. Não existe isso. Né? Todos nós estamos fora da esfera da salvação. Nós precisamos de Jesus para salvação. Todas as pessoas, independente se você nasceu, foi criado na igreja, guarda os mandamentos de Deus, é dizimista, não come carne de porco, nada disso é importante no que diz respeito à salvação. Você é perdido tanto quanto aquele que mata, que rouba, que faz todas as atrocidades. A diferença entre quem está dentro do reino e fora do reino é aqueles que passam por Jesus, né? E aí então Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir a Jesus. O mestre respondeu que tudo que deixamos para segui-lo não é nada comparado ao que vamos receber no mundo que está por vir, né? Então, esse é o ponto principal. Na verdade, eu gostaria de comentar aqui a respeito de galardão. Nós temos que diferenciar entre salvação e galardão. A caminhada cristã, ela pode favorecer o nosso galardão, que nós também não sabemos o que é. A Bíblia não diz, você vai morar numa casa grande, outro vai morar numa casa pequena, nada disso. A Bíblia diz qual é o galardão de quem tem muitas obras, qual é o galardão de quem não tem obra nenhuma, não sabemos. Mas o fato é que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Galardão está relacionado aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós produzimos como obra, né? Cada um receberá segundo aquilo que tiver feito por meio do corpo, é o que diz a Bíblia, né? Esse é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Cristo. Portanto, a graça de Cristo e sua ressurreição é que nos capacitam a obedecer os mandamentos, né? Aí o autor cita aqui Romanos 6, dos versos 1 a 11, quando Paulo ali
fala da nossa dependência de Cristo, né? Com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitamos. E aqueles que ressuscitam com Cristo não vão andar nas mesmas obras anteriores, vão andar com Cristo. Então, é Cristo que nos salva da condenação do pecado e nos capacita para que possamos vencer a opressão que o pecado exerce sobre os nossos membros, né? Sobre a qual o apóstolo Paulo falou. Então, nós somos vendidos ao pecado pela nossa condição, mas em Cristo nós podemos ter força para vencer o pecado, né? Na parte de quarta-feira nós temos o título Vocês podem beber o meu cálice? É uma pergunta, né, que está relacionada a uma conversa que Jesus teve com os discípulos. Marcos 10, versos 32 a 45, o autor nos pergunta aqui: o que revela a contínua falta de conhecimento dos discípulos quanto à missão de Jesus e ao significado de segui-lo? Bom, Jesus parou em um determinado momento, né? O texto aqui, a partir do verso 32, diz que Jesus parou e começou a dizer para eles: eu estou indo para Jerusalém, vou ser preso, vou ser morto lá e depois eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E os discípulos ainda assim não compreendiam o que Jesus estava falando. Eles olhavam para Jesus e diziam: nós queremos estar ao seu lado, eu posso estar ao seu lado, à tua esquerda, à tua direita, né? Então, Jesus olha para eles: vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou prestes a beber? Ou seja, ir para Jerusalém para ser torturado e morto? E eles diziam: sim, nós estamos preparados. Então Jesus diz: vocês profetiza, né? Vocês vão beber o cálice que eu estou prestes a beber, porém não cabe a mim colocar vocês à minha direita ou à minha esquerda. O que eles estavam pedindo, na verdade, é para o lugar dos ladrões, né? A direita e a esquerda de Jesus. O autor diz que é impressionante quão específico Jesus foi a respeito da sua morte e ressurreição. Ele falou com palavras claras, né? Mas aparentemente Tiago e João fizeram, né, aquilo que não deveriam fazer. Chegaram a Jesus pedindo para estar ao seu lado. Eles não compreenderam aquilo que Jesus estava falando ou não quiseram entender, né? É fácil criticar o pedido deles como algo egocêntrico, é o que o autor diz aqui. Mas aqueles 2 homens se dedicavam ao ministério de Jesus e o desejo deles provavelmente não era de natureza totalmente egoísta. Então talvez eles quisessem realmente servir ao lado de Jesus, gostariam de estar perto de Jesus, mas eles não entenderam ou não quiseram entender bem sobre o que Jesus estava falando. Então Jesus perguntou se eles poderiam beber o cálice e ser batizado com o seu batismo. O cálice seria o sofrimento que ele experimentaria no Getsêmani e na cruz, e o seu batismo, ou seja, o seu sepultamento, né, que viria a seguir. Esses eventos, né, estão paralelos com o batismo de Jesus em Marcos 1. Tiago e João, no entanto, não perceberam isso, não perceberam que isso estava relacionado ao seu sofrimento e à sua morte, e Jesus então profetizou que eles beberiam o cálice e seriam batizados. Tiago foi o primeiro a morrer como mártir. Atos 12, verso 2 registra isso, né? E por meio dos discípulos, né? Porque antes disso já tínhamos Estevão sendo morto, né? O primeiro dos discípulos, o primeiro dos 2 ali, dos 2 discípulos a morrer, e o primeiro dos discípulos também. Mas Jesus indicou que então Jesus indicou o lugar de glória são estabelecidos unicamente por Deus. João não morreu, né, como mártir, mas ele morreu depois mais velho, né? Mas os registros históricos dizem que tentaram matar ele jogando em um caldeirão de óleo fervente, né? Então eles foram perseguidos como Jesus também, em nome de Jesus, né? E como Jesus profetizou. Então, como os discípulos reagiram à resposta? Não, segundo o autor aqui, a palavra que foi utilizada, a palavra grega, ela pode ser traduzida como indignar-se ou ficar irado. Então, eles não gostaram muito de ouvir aquilo que Jesus havia dito, né? Jesus ensinou que os governadores usam o poder para obter vantagem. Contudo, no reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar outros. O grande poder no reino de Deus é servir, né? Assim como Jesus serviu. Então, como que Jesus serviu? Dando a vida como resgate.
mas não era isso que seus seguidores esperavam ouvir de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, porque ainda hoje nós vemos a igreja como se fossem organizações do mundo, né? Então existem cargos importantes na igreja que as pessoas almejam, quando na verdade nós estamos ali todos unicamente para servir, né? O autor até pergunta aqui o que significa servo. A palavra servo no grego é doulos, que significa escravo. É a mesma expressão grega que é utilizada para escravo, é a mesma expressão que é utilizada para servo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos escravos de Jesus. Inclusive, a palavra que é utilizada para Jesus com mais frequência no Novo Testamento, o título que é utilizado para Jesus no Novo Testamento, é o título Senhor, que é Senhor de escravos também. Então, os discípulos compreendiam plenamente que eram escravos de Jesus e se colocavam como escravos, né, que é kurios no grego, que significa exatamente isso, significa Senhor de escravos. Então, todo servo de Jesus torna-se um escravo para servir aos outros. Assim como Jesus servia os necessitados, nós também somos chamados a servir da mesma forma. Na parte de quinta-feira, o que você quer que eu lhe faça? E aí o autor nos pede para ler Marcos, no capítulo 10, dos versos 46 a 52, como Bartimeu reagiu à chegada de Jesus. Ele começou a gritar em alta voz, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus o ouviu e o atendeu. Os discípulos estavam ali pedindo que ele parasse de gritar, que ele parasse de chamar a atenção, e o autor até diz aqui que até esse ponto no Evangelho de Marcos, Jesus dizia às pessoas que não contassem a ninguém sobre os seus milagres e sobre quem ele era, né, sobre o fato de que ele era o Messias. Quando Bartimeu ouviu que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então a multidão assumiu o papel de quem pedia silêncio, aquilo que Jesus falava anteriormente para as pessoas, né? Fique em silêncio. Agora a multidão ocupou esse papel, querendo calar o mendigo barulhento. É importante notar que o termo filho de Davi tem uma conotação política, né? No tempo de Jesus, era relacionado a alguém que viria para tomar o trono, e o autor destaca aqui vários textos que diziam que um filho de Davi viria para assumir o trono, no caso o Messias. Então tinha um título tanto messiânico quanto também um título real. O termo filho de Davi apontava para a descendência real de Israel, né? Então Jesus parou e pediu que chamasse o cego. Nesse tempo, os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade, juntamente com as viúvas e os órfãos, estando abaixo do nível da subsistência. Eles eram mendigos, né? Eles não tinham aposentadoria, não tinha alguém que pudesse auxiliá-los, então eles tornavam-se pedintes para a sua própria sobrevivência, né? Então diz que que imediatamente o cego abandonou a sua capa e correu na direção de Jesus, né? A capa era uma espécie de segurança. A capa servia tanto como a sua cama, como a sua coberta, né? Porque apesar daquela região ser uma região muito quente, também é muito fria em determinadas épocas do ano e até durante a noite, né? As regiões desérticas, elas são conhecidas por ter uma variação muito grande de temperatura. Durante o dia, por não ter água como uma forma de equilíbrio, né? Durante o dia muito quente e durante a noite muito frio. Então, a capa servia como uma proteção. E quando ele abandona a capa, nós temos que observar que ele abandona tudo. Ele fez o que Jesus pediu para o jovem rico fazer, né? Ele abandona tudo que ele tinha, a capa era tudo que ele tinha, e ele abandona, deixou tudo para ir atrás de Jesus. Então Jesus não decepcionou, que diz o autor aqui, Jesus o curou, e ele passou a seguir Jesus, né? Então, o autor aqui faz um paralelo entre aquele homem que
foi curado parcialmente da sua visão e depois precisou de um segundo toque de Jesus para enxergar totalmente. E esse aqui que foi curado imediatamente e abriram-se os seus olhos para que ele pudesse enxergar Jesus como ele verdadeiramente é. E o autor diz que esse também é uma parábola daqueles que enxergam Jesus e que seguem Jesus, né? Então as duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos, às vezes não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. Você já gritou como Bartimeu? O que aprendeu com essa experiência, né? Você já se sentiu desesperado, já se sentiu necessitado de Jesus a ponto de gritar, a ponto de clamar por Jesus? Então esse é um momento, né, que muitas vezes nós passamos na nossa vida e certamente assim como Jesus ouviu aquele necessitado, ele também está disposto a nos ouvir. Eu sempre faço uma recapitulação da lição da semana, né, para poder linkar todos os assuntos, o que nós podemos aprender, como nós podemos resumir a lição dessa semana. A lição começa com Jesus defendendo aqueles que eram menores, Jesus valorizando aqueles que eram menores na sociedade. A mulher, quando era divorciada, ela se tornava uma pessoa à margem da sociedade. Jesus, então, valorizou o papel da mulher, valorizou o casamento, valorizou a palavra de Deus ao dizer que Deus desejava que a mulher e o marido permanecessem juntos para sempre. Em seguida, ele apresenta, o autor, né, no caso Marcos, apresenta o jovem rico, aquele que era privilegiado na sociedade, mas que diante de Jesus se fez menor do que os outros, se afastou, ou seja, não alcançou o parâmetro que era esperado. Jesus fala da graça, da necessidade que todos nós temos, porque para o homem é impossível alcançar a salvação, mas para Deus não existe impossível. Fala também dos discípulos que não compreendiam bem a sua missão, estavam ao lado de Cristo, mas não compreendiam bem o seu papel. E Jesus, novamente, no final da história, volta-se para um excluído da sociedade. Então essa história começa mostrando excluídos da sociedade, as mulheres e as crianças que eram considerados cidadãos menores naquela sociedade, mostra como aqueles que eram privilegiados não estavam também aptos para a salvação e volta Jesus novamente para um excluído da sociedade, ou seja, Jesus era aquele que atendia o pobre, atendia o necessitado, se voltava para aqueles que precisavam dele. Então essas ações de Jesus no Evangelho de Marcos apresentam ele para um mundo gentílico, que não tinha tanta intimidade assim com a palavra de Deus ou com a religiosidade, mas compreendiam a bondade. Então, muitas vezes, quando nós saímos para testemunhar de Jesus, as pessoas não estão interessadas tanto quanto nós sabemos de Bíblia, quantos versículos nós temos decorado, quanta teologia nós temos decorada, mas as pessoas estão observando os nossos atos de misericórdia, como nós tratamos aqueles que são excluídos da sociedade, como nós nos voltamos para o necessitado. Essa é uma forma eficiente de pregar o Evangelho. Que Deus nos use o nosso caráter, use a nossa bondade, a nossa mão estendida, para que o Evangelho seja relevante para aqueles que não consideram a Bíblia e a teologia tão relevante assim. Aqui nós aprendemos, né, sobre a Bíblia, mas principalmente nós precisamos aprender a viver a misericórdia e a graça que nós encontramos na Bíblia. Que Deus nos abençoe, que possamos praticar essas coisas no nosso dia a dia e a religiosidade então se torne algo realmente relevante. Deus abençoe você, sua família, e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem e um abraço. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Lá na introdução eu acabei falando que o Marcos às vezes falta, o Alexandre falta, o Ricardo falta, mas o Marcos nunca faltou, não. E eu também estou com 100% de presença. Eu sou bem Caxias, bem nerd na turma que não falta, né? Mas não somos perfeitos, não. Mas o Alexandre, coitado, de vez em quando também ataca aí a voz, a gripe. O Ricardo também está nesses perrengues. Mas o importante é que mesmo sem o Ricardo, claro, ele faz muita falta,
mas Deus ainda usa esses dois para completar e trazer esse estudo maravilhoso que nós acabamos de ter, né, pessoal? Vamos então agora à pergunta aqui de sexta-feira. Perguntas para consideração, são perguntas assim que você vai poder responder para você na sua unidade, aí na escola sabatina. Bom, a primeira é a seguinte: como ajudar as crianças e os jovens a permanecerem ligados a Cristo e à igreja? E por que é tão importante que façamos isso, né? Senão, eu respondo a segunda parte da pergunta. Meus queridos irmãos, olhem para a sua igreja. Tem crianças e jovens? Não, sua igreja está sem futuro, ok? Tchau, igreja. É simples assim. Então, por que é importante você ter crianças e jovens? Porque é o futuro da igreja. É um ciclo dentro da igreja, uma comunidade. Uma comunidade que não tem criança e não tem jovem, daqui 10, 20 anos, não vai ter ninguém, né? Mas como ajudar as crianças e os jovens a permanecer ligados a Cristo e à igreja? Eu gostaria de responder essa pergunta invertida. Como ajudar os jovens e as crianças a se distanciarem da igreja e se distanciarem de Cristo? E a resposta dessa pergunta invertida é simplesmente você, adulto, que tem uma experiência de 20 anos, 40 anos cristão, né, de cristandade, você não dar valor nenhum à igreja. Na sua casa, o seu filho e o seu jovem, né, as crianças, vão ver que pode chover, pode fazer sol, pode fazer frio, pode fazer calor, você estará no seu trabalho. Mas no sábado de manhã, se faz um friozinho, se dá uma chuvinha, aí você já, não vamos na igreja hoje não. No domingo, então, à noite nem se fala. Domingo à noite estou muito cansado, para segunda-feira preciso descansar. Não vai na igreja. Igreja, deixa a igreja não tem valor nenhum. Quarta, então, no meio da semana, culto de oração, tá louco, eu tenho outras coisas, vou marcar um compromisso, marcar um happy hour no trabalho, esticar aqui, não, fazer qualquer outra coisa, menos levar um jovem ou uma criança na igreja, ok, pessoal? Então, assim você vai ensinando a criança a se distanciar cada vez mais da igreja. A igreja não tem valor nenhum, né? Às vezes, eu comparo muitas vezes, né? Às vezes a igreja para você é como se fosse um time de futebol, e olha que tem pais que são muito mais fanáticos pelo futebol do que pela sua religião. E é interessante, porque pais fanáticos por futebol geralmente formam crianças, né, bastante fanáticas pelo futebol, geralmente, não é regra, né? E os pais cristãos às vezes têm dificuldade de levar o filho para a igreja, né, porque almoça o pastor no sábado, critica, é muito crítico, e aí a criança e o jovem, né, pessoal, não vai querer ficar num lugar onde o próprio pai já tem 1000 desculpas para não ir, né? Imagina a criança, quantas desculpas ele tem. Resposta da pergunta ao contrário, lembrando. 2. Alguns dizem que não se importam com dinheiro. Isso não é verdade, né? Todos se preocupam com dinheiro. E isso não é errado se preocupar com dinheiro, irmãos. Qual é então o problema com o dinheiro? E que cuidado devemos ter em nossa relação com ele? Aqui nos falta muita educação financeira, né? Porque não é nenhum problema se preocupar em guardar dinheiro, se preocupar em ter renda, se preocupar em se preparar para alguns inoportunos da vida. Mas qual que é o problema com o dinheiro? Né? A própria palavra de Deus diz, né? O amor ao dinheiro é a raiz. Então, assim, a raiz de todos os males é esse amor que a gente tem ao dinheiro. Pegando agora a resposta da pergunta número 1, né? Como você distanciar os seus filhos e as crianças e os jovens da igreja, é só você também não ser dizimista. Esse mês não vai dar para ser dizimista não. Por quê? Porque eu tenho que pagar minhas contas. Então você se apega ao dinheiro, né? E infelizmente a gente se torna escravos do dinheiro, né? Aquela história, né? Você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né, pessoal? Então você trabalha para ter uma vida, para tentar te garantir aí o básico e não, né, viver para trabalhar, que é o que a gente acaba fazendo, né, como aquelas frasezinhas, né, tentando impressionar quem não te conhece, gastando com coisas que você não precisa para mostrar para pessoas que não se importam com você, para você tentar parecer o que você não é, aquelas, né, perguntinhas. Mas irmãos, então se cuidem, tá? Nós temos muitos problemas, né, de irmãos que se afundam em dívidas. E né, só eu também ler o livro de Ellen White, né, que fala sobre economia, gestão, né, financeira do lar. Tem muitas dicas, né, que hoje tem os coaches e tem os cursos de YouTube. Pessoal, leia o Espírito de Profecia. Fala lá que você deveria ter uma reserva de emergência. Fala lá que você tem que ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. O dízimo é básico, né? É
tudo é de Deus, você reconhece, tem certeza que tudo é de Deus? Eu tenho. Então, você reconhece isso através do dízimo. Nossa, quanta gratidão, através das ofertas. E fora isso, eu tenho toda lá uma instrução para você. Então, cuidado, irmãos, né? Tudo bem que o povão aí não é instruído, mas nós que temos a palavra de Deus, que estamos aqui estudando a lição diariamente, nós não podemos cair nessas questões de ficar comprando coisas parceladas, de ficar pagando 3 vezes o valor de alguma coisa. Se sacrifique 1 ano, se sacrifique 2, se poupe e tenha dinheiro daí sim para você poder adquirir algumas coisinhas, para você organizar a sua vida. Cuidado aí com essa urgência de satisfação dos prazeres do eu, né? Não sei como andam vocês, mas eu conheço muita gente que é muito enrolada com dinheiro, pessoas cristãs, e conheço até inclusive pessoas que nem são dizimistas, são adventistas, mas não são dizimistas. Não sei se isso é possível, né? Mas acaba sendo possível. Então, tome cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz aí de quase todos os males praticamente, e um casamento onde o dinheiro é problema, o casamento vira um problema, né? Então se cuidem aí, pessoal. Mas vamos lá avançar, coloquem aí as suas perguntas, né? O que você acha, qual que é então o problema com o dinheiro? É só isso mesmo? Falta de educação financeira, falta de fidelidade nos dízimos, falta de você reconhecer que tudo é de Deus? Seu coração está muito nessas coisas do mundo, e eu conheço muitos irmãos, problemas, cada coisa que a gente fica sabendo que fala, não, isso não é adventista não, né? Não, essa pessoa ela não lê a Bíblia, porque se ela lesse a Bíblia ou estudasse a Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá, não somos perfeitos, né, pessoal? Mas cada ação gera uma reação. 3. Se Jesus lhe perguntasse, pessoal, o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia ao mestre? Então agora, para quem chegou aqui nas perguntas, hashtag fui até as perguntas, se Jesus chegasse para você e falasse, o que você quer que eu lhe faça? O que você pediria a Deus, o que você falaria para Jesus? Né? Ao preparar essa lição, uma coisa que eu pensei, que eu preciso, eu falava assim, Senhor, me transforme. Sabe? E não é demagogia, né? Falsa modéstia, mas assim, irmãos, eu gostaria, sabe, de ser uma pessoa boa, uma pessoa que pensa bem, mas eu não sei, sabe? Por mais eu leia a Bíblia, converso com Deus, tenho minha fé, tenho comunhão, estou aqui no Entre Linhas, mas a minha cabeça tem muita porcaria. Né? Eu penso muita merda, eu sou muito mal, mas eu falo, não, eu sempre tenho os filtros. E esses filtros, Deus me ensinou a usá-los, né? Mas eu uso os filtros. O que Jesus faria nessa situação? Jesus não mataria essa pessoa, Lúcio. Jesus não esganaria essa pessoa. Jesus não xingaria essa pessoa. Jesus amaria essa pessoa, Lúcio. E eu tento imitar. Mas, pessoal, é como eu falo para minha esposa quando a gente vai para a igreja, sabe? Vamos pôr a casca de crente. É fácil montar um personagem, sabe? É fácil chegar aqui, se fazer de santinho, de bonitinho, né? Mas só Deus sabe o que vai aqui no meu coração, só Deus sabe o que vai no seu coração. Então, coloque aí nos comentários, né, qual seria o seu desejo diante aqui dessa pergunta de Cristo. O que eu faço por você? E eu gostaria assim, pessoal, que Jesus transformasse, sabe, meus pensamentos, porque é difícil, é uma luta muito grande, vai, oh, Senhor, né? Aí assim, eu me conforto em saber que o corruptível precisa ser convertido, né, se revestir da incorruptibilidade, que o mortal da imortalidade. Então, enquanto eu estou nesse mortal e nesse corruptível, não está fácil a vida, pessoal. Fácil no sentido assim, de lutas, de pensamentos, né? Eu gostaria muito mais de ser espontâneo, ser natural, né? E eu não sou, não, eu sou filtrado. Eu sou... O pessoal me acha calmo, eu falo, não, eu sou calmo, eu sou um nervoso em abstinência. Né? Sou um nervoso em recuperação, estou há tantos dias, né, sem maltratar alguém. Eu sou, principalmente quando mais novo, era muito ruim. Olha, Deus tem feito uma obra na minha vida, né? Só meus amigos mais íntimos sabem quem que eu sou por dentro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos manter o personagem aqui, né, do Entre Linhas. 4. Pense no texto de Marcos, capítulo 10, versos 43 a 45, e diz assim: como aprender a servir em vez de ser servido? O que isso significa quanto à maneira de viver e interagir com as pessoas? Sabe, é isso que eu estava falando um pouco na resposta da pergunta 3, né? Como aprender a servir em vez de ser servido? E, novamente, esse é um filtro que eu tento aplicar na minha vida, né? Que como Deus me ama, Deus tem paciência comigo, a gente também tem que, como a gente recebe muitas bênçãos de Deus, a gente está aqui para servir. Perdoa-me a repetição, mas eu gosto muito da frase, né?
acho que é Madre Teresa, que diz que o sentido da vida é dar sentido a outras vidas, né? E é verdade, né? Assim, quando você ajuda o próximo, quando você serve as pessoas, né? Você, sei lá, você sente assim, ó, eu fiz o que era certo, né? Você sente uma satisfação de que estou em sintonia com o divino, né? Porque é isso que o divino sempre me inspira a servir, né? O próprio Cristo, né, não vir aqui para ser servido, eu vim para servir. E nós, como imitadores de Cristo, precisamos fazer isso. Então, irmãozinhos, eu não sei se tem algum irmãozinho com esse perfil, né? Mas às vezes, se você gosta de aparecer na igreja, se você é daqueles que só aceita o cargo na comissão de nomeação, que inclusive vai acontecer agora em outubro, né? E aí, não, só aceito se eu for votado para ancião, eu só aceito se eu for chefe de diácono. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Então, se você que está me ouvindo tem alguma fagulhinha desse pensamento, assopre ela e apague essa fagulhinha. E no momento em que você for agora dentro da igreja, alguém chegar e falar assim, irmão, pode fazer uma oração? Sim, estou aqui para servir. Irmãos, o seu nome foi indicado aqui para varrer a calçada da igreja. Irmãos, sim, estou aqui para servir. Irmãos, precisamos de gente para ajudar lá no som, na sonoplastia, que não tem ninguém à noite na quarta-feira. Pode ajudar? Sim, estou aqui para servir. Irmãos, precisamos de alguém para montar as cestas básicas da asa, né? Desculpa. Sim, estou aqui para servir. Então, irmãos, se alguma pessoa chegar para você a partir de hoje e fizer qualquer pedidinho desse, sabe, estiver dentro do seu alcance, sim, é a maneira de você aprender a servir. Servindo, ok? É como você aprende o evangelho. Não é só estudando entre linhas, não. É praticando. A teoria, cadê a Sandra Bittar, hein? Não deu tempo de eu ler o comentário dela, não comentou, né? Mas assim, é a teoria e a prática, né, Sandra? Teoria e prática andam assim, irmãos. Então tome cuidado, que eu também conheço irmãozinhos que tem bastante teoria, mas não tem prática, né? E também sabemos, muita prática sem teoria tende a praticar umas coisas meio loucas, meio distorcidas. Pessoal, eu tô falando demais nas últimas sessões, mas tudo bem, é bom para o vídeo ficar aí no seu 1 hora e 20 minutos. Valeu por você que ficou até aqui. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio. Vou meditar, hashtag vou responder as perguntas para consideração de forma pessoal, compartilhar conosco aqui a sua opinião, pessoal. Vamos encerrar esse estudo assim como nós começamos, né? A segunda parte agora acabou ensinando para os discípulos. O próximo tema nós vamos falar sobre controvérsias em Jerusalém, o que aconteceu depois, né? Seguindo aí capítulo 11 de Marcos. Vamos encerrar esse estudo então nesse momento? Oremos. Santo Deus, obrigado pelas condições que nos deste de concluirmos aqui mais um estudo, mais uma lição, Pai. Pai, transforma-nos genuinamente de dentro para fora, das nossas entranhas para fora, para que nós possamos, ó Pai, refletir o Teu caráter. Nos ajude nas nossas lutas internas, nas nossas hipocrisias, nossas falsidades. É fácil estudar os fariseus, hipócritas e apontar o dedo, mas quão difícil é enxergar em nós, ó Pai, comportamentos e pensamentos semelhantes, ó Pai. Mas aqui estamos em oração, clamando ao Rei do Universo. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a fixar esse conteúdo que acabamos de meditar, mas somos muito gratos pela oportunidade que nos desse de termos entrado em contato com Ele, ó Pai. Continue conosco, continue com o nosso amigo Ricardo, restaurando a Ele a saúde, a disposição para que Ele possa estar conosco aqui já nas próximas lições. Esteja com cada um, em nome de Jesus oramos. Amém, pessoal. Então, até lá, povo. Se Deus quiser, nos vemos já na 9ª lição, já caminhando, né, para o finalzinho. É uma brincadeira, mas Papai Noel já está preparando os presentes de Natal de novo. É só uma brincadeira, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.